A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, está reunida novamente a equipa da Semana Política. André Pinotes Batista, deputado eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD, e Paula Santos, deputada eleita pela CDU. O programa A Semana Política, de análise das principais questões da semana numa perspectiva da região, está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde e às terças às 3 da tarde. Eu começo já por avisar os nossos ouvintes de que de hoje a 8 dias, na próxima segunda-feira, dia 10, o programa não vai para o ar, na segunda-feira, por ser feriado nacional, mas estaremos depois em direto na terça-feira, em direto não, gravado, mas na terça-feira às 3 da tarde, que é a hora que costuma ser reposto o programa de segunda-feira. Portanto, o Semana Política da semana que vem será na terça-feira às 3 da tarde. Para o programa de hoje, que é o último antes das eleições europeias de dia 9, temos dois temas em agenda: as eleições europeias, por essa mesma razão, de ser esta a última semana, e também o plano de emergência apresentado pelo Governo para o Serviço Nacional de Saúde. Eu, desta vez, começo por Paulo Edson Cunha, sobre as eleições europeias. Como é que acha que tem corrido esta campanha, desde logo a AD, mas também uma apreciação aos outros partidos, e se acha que os temas que têm estado na campanha são realmente os temas relacionados com a Europa, e se desse ponto de vista estas eleições esta campanha pelo menos, têm sido diferentes de outros anos em que os temas nacionais acabam por se sobrepor às questões europeias. Então, muito boa noite, Francisco Rito, também aos meus colegas de painel e a todo o auditório. Relativamente a esta questão, naturalmente que a campanha tem estado a correr bem, naquilo que diz respeito não só à AD, mas também de uma forma geral, em termos de participação, de algum tipo de interesse que o público possa ter e que as pessoas possam ter. Agora, o que eu ia dizer há pouco é que, naturalmente, que nós sabemos que a Europa, infelizmente, não desperta o interesse que nós gostaríamos que despertasse nas pessoas. Há muito desconhecimento, nós percebemos que existe muito desconhecimento, e é importante tentarmos passar esses valores, aquilo que está em causa, para que é que se vota para um deputado europeu, porque é que se mete uma cruzinha num determinado partido, porque existe de facto muita confusão, e eu temo que estas eleições tenham um acréscimo também de uma outra incógnita que todos os partidos neste momento penso que temem o mesmo, que é a abstenção, porque vamos ter um fim de semana grande. É verdade que tivemos um enorme número de pessoas, um número muito elevado de pessoas que já votaram hoje. Eu próprio já votei hoje, portanto, eu penso que isso vai mitigar um bocadinho tudo aquilo que vão ser os efeitos um bocadinho perversos do calor no próximo fim de semana, e também de um fim de semana prolongado que vai levar muitas pessoas para fora. Também o facto das pessoas poderem votar em qualquer mesa de voto, eu penso que acaba por ser um bocadinho benéfico e também vai ajudar também a mitigar esta questão. Relativamente àquilo que diz respeito ao meu partido, a AD, aliás, o meu partido PSD, mas dentro desta coligação da AD, posso dizer que tem tido bastante acolhimento. Penso que foi muito bem escolhido o nosso candidato. Da nossa parte estamos muito contentes. Eu próprio estive com ele esta semana, porque esteve aqui no nosso distrito e teve um acolhimento muito bom, quer em Setúbal, quer em Almada, nos dois lugares onde esteve esta semana, e sinto que poderemos ter um bom resultado. Estamos a apontar para um bom resultado, e espero daqui a uma semana, neste caso daqui a uma semana e um dia, estar aqui a comemorar mais uma vitória da AD. André Pinotes Batista, e do lado do PS, e pessoalmente o André Pinotes Batista também está preocupado com a abstenção?
Bem, antes de mais, tentar ter um olhar separado aqui daquilo que é a dinâmica nacional e também daquilo que tem a ver com a nossa região em particular. Eu antes de mais, nós fazemos comentário político, mas somos eleitos na Assembleia da República, somos dirigentes dos nossos partidos, portanto, há apreciações sobre os candidatos que eu procuro não fazer, mas quando elas do ponto de vista político são relevantes, julgo que é nosso dever, faz parte também da dialética política. E naquilo que diz respeito à escolha da AD, de Sebastião Bugalho, eu penso que, de facto, numa fase inicial teve um efeito de surpresa, é uma pessoa com uma hipermediatização fruto do percurso que se lhe conhece como comentador na CNN e na SIC, mas à medida que o tempo foi passando, a diferença entre ser político e não ser político nota-se. E nós, que somos aqui 3 pessoas que ao longo da vida foram exercendo funções autárquicas, funções na Assembleia da República, funções dentro dos partidos, com certeza que percebemos a diferença entre criar um bom início com, não lhe quero chamar ruído, mas com um aparato, e Sebastião Bugalho teve esse aparato, mas depois tudo espremido, aquilo que nós temos mais do que candidato da AD são tiradas infelizes sobre os direitos das mulheres, são tiradas infelizes na relação com os jornalistas, com uma arrogância que, enfim, eu reconheço em Sebastião Bugalho, pessoa com a qual tenho ligação pessoal, reconheço-lhe inteligência e acredito que um dia possa vir a ser um político com peso próprio. Neste momento, aquilo que vejo é alguém que usa de uma arrogância que não se coaduna com um percurso de vida que na prática nem do ponto de vista político nem profissional teve. Mas esta é a minha nota nacional. Sobre aquilo que depois diz respeito ao nosso distrito, eu tive, de facto, com Marta Temido aqui no distrito de Setúbal. A Marta Temido tem um reconhecimento espontâneo muito grande das pessoas. Nós tivemos naquele dia, foi um dia muito intenso. A Marta é na expressão que ela própria usou hoje, é uma mulher rija, nem precisa descansar, é uma coisa que me impressiona, já durante a pandemia, com a forma dedicada e empática com que ela nos ajudou a todos, em conjunto, com os profissionais de saúde, em conjunto, com os autarcas, a ultrapassarmos aquela fase difícil. Mas a Marta Temido na rua, de facto, é uma coisa impressionante. 2 jornalistas diziam na brincadeira que a Marta estava disponível, se fosse necessário, a falar com as pedras. E eu apontava que o que era curioso não era isso, é que as pedras respondiam e choravam. Há um afeto gigantesco das pessoas, uma gratidão gigantesca das pessoas, e isso tem sido surpreendente. Eu nunca fiz uma campanha assim, nunca vi. Nunca vi tanta empatia. Nós corremos Almada, Seixal, Barreiro, Alcochete, Setúbal, Sesimbra, e depois acabámos em Almada da parte da noite. Vamos retomar a partir da manhã a campanha aqui também com a Ana Catarina Mendes, também candidata a eurodeputada, e durante a semana vamos dedicar muito da nossa energia aos outros concelhos. Estaremos em todos os concelhos do Distrito de Setúbal. Estivemos no Mercado de Azeitão e dizer-vos que eu não sei o que é que vai acontecer em termos nacionais, eu não consigo antecipar, apesar das sondagens colocar o PS ligeiramente à frente e destas percepções que tenho. O que sei é que é importante votarmos em partidos humanistas, progressistas. A nossa União Europeia determina muito do que é a nossa legislação. Acho que é importante que as pessoas usem aqui o Paulo Edson Cunha chamou a atenção e eu quero repetir. Pode-se votar antecipadamente, para que agora já terminou essa parte. Votou um número recorde de pessoas, penso que 250 mil pessoas se registaram e isso foi um valor absolutamente recorde. Pode-se ir a qualquer mesa, não há razão para não se votar e o meu apelo é que as pessoas participem. Enfim, André, a abstenção é sempre grande nestas eleições, mas esperemos que... Falou de Ana Catarina Mendes, é também uma pessoa do distrito de Setúbal, digamos assim, e ainda esta sexta-feira, este domingo, aliás, peço desculpa, um candidato da AD dizia que Ana Catarina Mendes tem andado escondida atrás de Marta Temido, que tem aparecido pouco na campanha, por causa da AIMA e dos problemas que tem havido relativamente à imigração. Este comentário parece-lhe minimamente justo? Aceita esta ideia ou não? Não, é inaceitável e é disparatado. Eu vou explicar porquê. Eu tenho tido uma dificuldade tremenda em acompanhar a Ana Catarina em todas as ações que ela tem feito. Tenho feito um esforço por conseguir acompanhá-la e não consigo. E não consigo porque tenho outras funções, porque sou pai, porque foram os anos da minha filha. Isso é uma coisa absolutamente disparatada, não tem jeito nenhum. Os nossos candidatos decidiram, para estar com o máximo de contacto pelo país,
dividir-se em alguns momentos e estarem juntos noutros momentos, é absolutamente falso. Eu todos os dias recebo a agenda de todos os candidatos e a agenda da Ana Catarina Mendes é das mais preenchidas dos candidatos todos, como é natural pelo percurso político e de vida que ela tem. É natural que seja mais solicitada do que outros camaradas, que obviamente merecem o meu respeito, mas eu posso garantir que todos os dias na Direção Nacional nós recebemos a agenda dos candidatos todos e a agenda da Ana Catarina Mendes é muitíssimo preenchida e eu estou mesmo em condições de dizer que isto não está para debate nem está para discussão. Simplesmente é uma mentira que alguém disse e mentiu. É uma mentira facilmente desmontável. Basta irem às redes sociais da Ana Catarina Mendes e ver que ela não só não se esconde, como dá a cara com todo o gosto por aquilo que nós acreditamos que é importante levar à Europa. Paula Santos, o Partido Comunista tem feito uma campanha que passa muito pelo Distrito de Setúbal e já agora também relembrar que as jornadas parlamentares nacionais do PCP também foram em Setúbal, ainda não foram tema de debate aqui no nosso programa e até mesmo no Setubalense uma entrevista de balanço dessas jornadas parlamentares só amanhã é que vai ser feita, mas eu estou a pegar neste assunto porque tanto nas jornadas parlamentares como na campanha eleitoral para as europeias por parte da CDU, no Distrito de Setúbal, este fim de semana, uma das coisas foi uma visita à Serra da Arrábida para falar de um tema que também foi referido nas jornadas parlamentares como uma das conclusões, que é a ideia de criar uma entidade administrativa para as reservas naturais, para as zonas de proteção natural, para as dotar de outra capacidade de atuação. Quer-nos explicar melhor, e eu confesso que essa foi uma das ideias mais surpreendentes das conclusões das jornadas parlamentares do PCP, entre as outras muitas coisas, algumas delas que já não são novas, que o partido tem vindo a defender, aqui para a região. Pode explicar melhor como é que isso pode funcionar e que vantagens é que traria, por exemplo, o Parque Natural da Arrábida ser uma entidade administrativa com certas atribuições? Muito boa tarde. Sim, nós realizámos aqui as nossas jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PCP. Elas foram conjuntas com os deputados do PCP para o Parlamento Europeu e dentre as questões do ambiente, dos setores produtivos, as questões que se prendem com os direitos dos trabalhadores, os direitos dos imigrantes foram questões que tiveram presentes nessas nossas jornadas e são temas também de grande atualidade, inclusivamente temas que, até no quadro das eleições para o Parlamento Europeu, são também temas de grande importância. Sobre a questão concreta que estava a fazer, sobre a orgânica das áreas protegidas, aquilo que existe, cada uma das áreas protegidas hoje não tem uma estrutura orgânica própria, não tem uma direção e uma equipa própria para tratar de uma só área protegida. As áreas protegidas, elas estão organizadas, podemos dizer assim, várias fazem parte de uma unidade orgânica. Ora, o que é que isso significa? Significa que a estrutura não tem capacidade de fazer um acompanhamento de maior proximidade de cada uma das áreas protegidas. E esse é um elemento que cria grandes dificuldades quando falamos da necessidade da proteção, da conservação, agora falando concretamente do Parque Natural da Arrábida, mas podemos também falar da Reserva Natural do Estuário do Sado, que existe de facto que tenha uma direção própria, que tenha uma equipa própria, que tenha os seus próprios meios, que possa delinear de facto uma intervenção e um acompanhamento dessa área em concreta e não de um conjunto de 7 ou 8 como hoje existe. E, portanto, nós consideramos que isso permitiria o ter uma estrutura orgânica própria por área protegida e não em conjunto como hoje está, permitiria, de facto, esse acompanhamento de maior proximidade, essa vigilância de maior proximidade. Obviamente que isto tem que ser acompanhado também do reforço dos meios, nomeadamente em termos de número de trabalhadores, porque essa é uma das grandes carências que hoje está identificada em termos da proteção da natureza, que é a necessidade de reforçar, por exemplo, em termos de número de vigilantes da natureza, mas também
Em termos dos meios, nós nas jornadas parlamentares tivemos a oportunidade de visitar, aliás, fazer uma visita pela zona aquática e de poder observar o Parque Natural a partir desse ângulo e, de facto, do acompanhamento que fomos tendo e das questões que se colocavam, estas são matérias de grande preocupação e permita-me fazer aqui uma referência, porque teve também presente, que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelos municípios, em particular de Palmela, de Sesimbra e de Setúbal, da Associação de Municípios, e que conta também com o envolvimento com a Associação de Municípios da região de Setúbal e que conta também com o envolvimento do ICNF, que é da candidatura da Arrábida à reserva da biosfera, e quanto isto é importante também para a preservação deste património natural da nossa região. Este foi um dos aspectos que tratámos nas jornadas, mas se me permitisse, eu gostaria também de fazer algumas considerações, porque o tema prende-se com as eleições no Parlamento Europeu. Já lá vamos ter, vou-lhe dar tempo para isso, claro, para falar sobre a campanha para as eleições europeias. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta sobre essa ideia para as áreas protegidas. E o que é que o Partido Comunista vai fazer com essa ideia em termos práticos, politicamente? Nós vamos apresentar um projeto de lei na Assembleia da República exatamente com este objetivo, que é da instituição no quadro da orgânica das áreas protegidas, uma instituição de facto de uma estrutura para cada uma das áreas protegidas. É um projeto de lei que iremos entregar na Assembleia da República a fazer esta proposta. Aliás, isto aqui que estava aqui a explicar, o nosso objetivo, a nossa posição, esta nossa proposta, vamos materializá-la num projeto de lei que iremos entregar brevemente na Assembleia da República. Obrigado. E sobre as eleições europeias, então, se puder ser rapidamente, também agradeço. Ok, tentarei. Queria fazer uma referência, vou-me concentrar na campanha da CDU. Sim, temos estado muito no distrito de Setúbal, com a presença do nosso primeiro candidato, o João Oliveira, com a presença de vários candidatos da CDU na lista para as eleições para o Parlamento Europeu, mas todos os dias com os militantes do PCP, também com os ativistas do PEV, da CDU, os independentes estão connosco, todos os dias temos tido ações de contato e de facto temos procurado uma campanha de grande proximidade, de contato com as populações, com os trabalhadores, de contato com a realidade concreta, porque há uma questão eu gostaria aqui de referir, que é, estamos a falar são eleições para o Parlamento Europeu, mas muito do que se decide, permita-me utilizar esta expressão mais ligeira, muito do que se decide lá nas instituições europeias e também no Parlamento Europeu tem impactos e tem consequências na nossa vida e no dia-a-dia no nosso país e na nossa região. Não posso deixar de fazer esta referência que o nosso distrito, infelizmente, conheceu as consequências negativas deste processo de integração capitalista europeia, com a destruição de capacidade produtiva, com a destruição de postos de trabalho, com os impactos negativos, em particular na pesca, com toda esta frente litoral que temos e o que significou, de facto, de redução da atividade da pequena pesca, porque é essa que nós temos no nosso distrito e também no nosso país. Mas estas eleições são também eleições que tratam de questões concretas como de serviços públicos, também de salários, não podemos esquecer. E permita-me fazer aqui referência a dois aspectos que foram discutidos no Parlamento Europeu, nomeadamente a diretiva para o salário mínimo, em que todos votaram a favor, e quando digo todos, estou a falar dos deputados do PS, do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, a uma diretiva que nivela por baixo, com o conjunto de indicadores que coloca, o salário mínimo, se fosse aplicada no nosso país. Aliás, não é por acaso que as confederações patronais, assim que foi aprovado, vieram dizer que estão a cumprir a diretiva, e quando nós no nosso país temos salários baixos. Mas também, bem recentemente,
foi também aprovadas alterações ao Pacto de Estabilidade e à Governação Económica, que têm impactos profundamente negativos no nosso país. Aliás, temos visto um conjunto de imposições e de condicionalismos que limitam, no que diz respeito à valorização dos salários, que limitam, quando colocamos em cima da mesa, a necessidade de reforçar serviços públicos. E essas alterações também foram aprovadas com os votos favoráveis dos deputados do Partido Socialista, do PSD e do CDS. E, portanto, eu estou a colocar estas questões porquê? Porque há decisões que são tomadas que condicionam e que impedem e que não permitem que possamos contratar mais profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde, ou quando temos em cima da mesa dificuldades num conjunto de setores vastos dos serviços públicos, criam essas dificuldades nos salários e, portanto, são estas questões que estão também presentes e por isso é que nós colocamos desta necessidade, de facto, de termos mais deputados no Parlamento Europeu que defendam os interesses do nosso país, do nosso povo e que não ao contrário, que deem sempre o agrimã àquilo que são as imposições por parte das instituições da União Europeia e que se têm impactos profundamente negativos no nosso país. E, portanto, queria deixar aqui esta referência porque há aspectos muito concretos da nossa vida que se estão também a tratar nestas eleições. Francisco, se me desse licença, havia uma questão que eu queria contrapor. Obviamente nós não temos muito hábito de nos interromper uns aos outros, mas obviamente que temos as nossas visões diferentes e eu queria contestar uma coisa que a Paula Santos aqui disse e que tem a ver com a forma como o distrito de Setúbal, na expressão da Paula, penso que estar a citá-la corretamente, a forma como neste sistema capitalista selvagem, penso que foi assim que disse, o mal que trouxe ao nosso distrito. Nós, uma das reuniões que tivemos na segunda-feira foi com a AI7, estivemos com a LAUAC, estivemos com a Lisnave, tivemos com a Ovion, estivemos com a Cecil, tivemos com um conjunto de empresas do distrito de Setúbal, todas elas geradoras de postos de emprego, todas elas criadoras de riqueza, todas elas exportadoras, e estas empresas têm uma visão muito positiva da integração europeia. Aliás, aquilo que elas pedem é mais ambição europeia. E nós, aquilo que no Partido Socialista pedimos às empresas é que tenham uma redistribuição da riqueza que é produzida no país, mas como temos esta visão social-democrata da sociedade, deixamos também que o mundo empresarial tem que ter o seu espaço. A iniciativa privada tem que ter o seu espaço. E dizer-vos que as grandes preocupações que nos foram expostas têm a ver com o aprofundamento de fundos comunitários, de burocracias que existem hoje em dia, com certos papers que são produzidos na União Europeia. Foi um pedido destas empresas para haver um estreitamento da relação entre os eurodeputados e as empresas, porque muitas das diretrizes que saem, muitas vezes até não vão ao Parlamento Europeu, algumas que são da Comissão, algumas que são do Conselho, enfim, dentro da burocracia europeia há muitas tramitações diferentes e por vezes para eles a importância de terem acesso aos papers que saem para haver uma concorrência justa entre as empresas privadas do espaço europeu com sítios como, por exemplo, a República Popular da China, onde não existe nenhum tipo de controle, onde não existe nenhum tipo de preocupação ambiental, onde não existem direitos para os trabalhadores, onde não existem, no fundo, dignidade no trabalho. E depois nós temos um mercado globalizado e desleal, em que são pedidas às empresas e ao espaço empresarial do espaço europeu um conjunto de preocupações ambientais, sociais, éticas, de compliance, que não são pedidas com os seus concorrentes estrangeiros. E, portanto, dizer que da parte destas empresas que eu citei e outras que lá estavam presentes, e agradecer à I7 também o muito com que tem trabalhado, com as autarquias, com os deputados e também com os eurodeputados, aquilo que se pede é mais Europa e não menos Europa. Portanto, eu aqui tenho uma visão radicalmente diferente do diagnóstico que a Paula faz. Obviamente é a sua, cada um de nós tem a sua visão, isso é normal. Paulo Edson Cunha foi o que falou menos sobre este tema. Não sei se quer fazer mais algum comentário, designadamente ao que disse André Pinotes Batista sobre o desempenho de Sebastião Bugalho, e também não sei se quer fazer algum comentário à ideia defendida pelo PCP de criar entidades orgânicas para as áreas protegidas. Com certeza que sim. Aliás, ia pedir para fazer aqui 2 ou 3 comentários. Relativamente ao que André Pinotes Batista disse, eu diria que apenas noto algum nervosismo por parte do André. É natural, ele percebe que temos um candidato muito bem preparado, jovem, empático e que está a ser, de certa forma, um fenómeno nestas eleições.
E é natural que o André esteja nervoso, portanto, o único comentário que me merece relativamente a isso é precisamente algum tipo de nervosismo, que aliás é extensível à própria cabeça de lista, porque todos nós vimos no debate a forma um bocadinho desabrida como a mesma se comportou e talvez até deselegante como se comportou relativamente ao candidato da AD. Relativamente Paulo, deixa-me só dizer-lhe uma coisa, como o Paulo disse várias vezes que eu estava nervoso, eu queria só dizer que me encontro-me calmo e tranquilo a ouvi-lo e a discordar de si. Com certeza que sim. Quanto a... Mas só disse duas e digo mais, e repito, é extensível àquilo que se passa, não só à cabeça de lista, mas algum tipo de nervosismo que se passa no PS, o que também acabo por compreender que aconteça neste momento. Relativamente ao que a deputada Paula Santos aqui disse, relativamente à proposta que apresentou, precisava de ter, parece-me interessante num primeiro ponto de vista, mas precisava de ter muito mais detalhes, tem que ser muito melhor estudada para estar aqui a fazer um comentário mais completo. Não deixo de acompanhar alguma da parte... E ainda sobre as eleições europeias, eu agora queria colocar aqui uma questão... Falarei, não deixo de acompanhar a resposta que o André lhe deu, o André Pinotes Batista lhe deu relativamente às considerações que fez sobre aqui o investimento e sobre a governação que existe na margem sul, nomeadamente no Distrito de Setúbal, mas também não queria deixar de dizer que o Distrito de Setúbal é historicamente governado pelo PCP ou pelo PS. Não temos câmaras do PSD. E se temos algum investimento e se temos algum progresso, devemos ao PSD. Porque a Alta Europa, que é o maior empregador do distrito e de Portugal também, foi uma obra do PSD. A Ponte Vasta Gama foi uma obra do PSD. Estamos a falar de obras recentes, dentro daquilo que são os poucos investimentos que o distrito tem. E a própria a travessia do Tejo, a Ponte 25 de Abril, a terceira via e a Fertagos, portanto a travessia por via férrea, também são uma obra do PSD. Portanto, as poucas obras, o pouco progresso que o distrito acaba por restar a partir da direita. E também dizer que eu acabo por ter eu tenho alguma consideração sempre tenho por todos os partidos em termos democráticos e tenho muito pelo PCP, porque cresci politicamente num concelho onde o PCP tem a maioria e também os vi trabalhar e denunciei muita coisa mal feita que têm feito, mas também vi sempre muitas coisas positivas. E acabo por ficar com alguma pena. Eu não queria usar a expressão pena, porque não é uma expressão muito correta. De qualquer forma, este definhamento do PCP, que neste momento nós estamos a assistir, mas o PCP também acaba por ser muito culpado. Porque quando continua a teimar, porque eu acho que neste momento eu já nem sei se é uma questão ideológica ou se é uma questão de pura teimosia, naquilo que se passa, naquele apoio que continua a dar à Rússia, numa questão absolutamente vital para a Europa, e que é uma discussão que nós não trouxemos para aqui erradamente, nenhum dos três trouxe esta questão aqui, mas é uma questão absolutamente vital. E quando vemos o PCP a continuar a apoiar a Rússia numa questão absolutamente vital para todos nós conseguimos compreender que este definhamento, se calhar, acaba por ser absolutamente justo, quando até é um partido que acaba por fazer bastante falta à nossa democracia. Vou dar a palavra à Paula Santos, imagino que queira responder, e introduzia aqui uma questão, Paula Santos, que depois também iria pedir ao André Pinotes Batista e ao Paulo Edson Cunha que comentassem, que é relativamente ao impacto que o resultado destas eleições europeias pode ter na situação política nacional. Dependendo do resultado, pode o governo ficar mais confortável ou menos confortável. Há até uma teoria que diz que se a AD ganhar as eleições, o PS terá maior dificuldade em chumbar o Orçamento de Estado, portanto pode estar em causa também o Orçamento de Estado, e lhe perguntar que leitura é que faz da importância dos resultados para a situação política nacional, e perguntar se queria responder àquilo que disse aqui Paulo Edson Cunha relativamente ao PCP. Bom, sim, e para começar por dizer que é mentira.
É mentira que haja qualquer apoio do PCP à Rússia, aliás, nunca ouviu isso de lado nenhum, essa é uma mentira, continua a ser propagandeada só com o objetivo de atacar o PCP. Nunca nenhum dirigente do PCP disse nada que tivesse a ver com isso, muito pelo contrário. Aquilo que nós sempre afirmamos é que aquilo que nós defendemos, de facto, distancia-nos muito daquilo que é a perspectiva política por parte do regime que neste momento está na Rússia, que eu recordo que é do sistema capitalista e não é o PCP, nem pouco mais ou menos, que defende esse sistema. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. E o segundo ponto, porque sistematicamente é ignorado, se houve partido, desde o primeiro momento, que colocou em cima da mesa a necessidade de encontrar uma solução para o cessar-fogo imediato, para pôr fim àquela guerra que nunca devia ter iniciado, para encontrar uma solução pacífica, envolvendo naturalmente a diplomacia, encontrasse também e que se evoluísse numa perspectiva de segurança coletiva na Europa, foi o PCP e continuamos a colocá-lo, porque todo este tempo que já passou já demonstrou que as opções que têm sido tomadas pelas instituições europeias não estão a resolver nenhum problema, muito pelo contrário, é numa perspectiva de escalada, é numa perspectiva de maior sofrimento do povo ucraniano. E permita-me também que acrescente aqui a necessidade também do cessar-fogo imediato na Palestina, porque o que está a acontecer é um massacre que tem que terminar rapidamente e que também por parte da União Europeia, e permita-me que acrescente por parte do Governo, não tenham sido tomadas as medidas, as diligências para acabar com aquela guerra e para que se cumpram, aliás, as resoluções que foram aprovadas já nas Nações Unidas. E essa é a questão principal que queria aqui colocar relativamente a essa matéria. Não admito que haja mentiras relativamente à posição do PCP, relativamente à guerra que está neste momento a acontecer na Ucrânia e que nós dissemos desde sempre que era uma guerra que nem sequer deveria ter iniciado. Eu gostaria de dizer referir um outro aspecto que se prende com o seguinte: o nosso distrito sofreu muito e conheceu muito os impactos negativos da integração capitalista europeia. É esta a expressão correta, porque este processo de integração não é neutro. Ele favorece os grupos económicos, favorece as multinacionais e aquilo que significou no nosso país e no nosso distrito, quantas e quantas empresas foram encerradas no nosso distrito, quantas e quantas empresas foram empresas importantes que foram privatizadas e que foram desmanteladas. E isto tem naturalmente consequências, porque aquilo que nós podíamos produzir no nosso país, estamos a comprar a outros países que integram a União Europeia. E isso deixa-nos mais dependentes. Nós vimos isso, aliás, eu creio que a pandemia teve vários aspectos que trouxe à evidência vários aspectos, e um deles foi a nossa dependência relativamente aos outros. E nós temos capacidades. Porquê é que não se aposta nos setores produtivos? Porquê é que não se investe, por exemplo, na pesca costeira e artesanal que temos aqui, tanto no nosso distrito e no nosso país? Porquê é que não se apoia de uma forma mais significativa a agricultura familiar e a pequena agricultura? Porquê é que não se aproveita estas potencialidades que temos, e temos tantas no nosso distrito, para, de facto, pôr o nosso país a produzir e sermos menos dependentes dos outros e substituir, de facto, importações por produção nacional? Esse é um caminho de soberania e é um caminho que devemos avançar, e não ao contrário, de sermos cada vez mais submissos e de subordinarmos os nossos interesses àquelas que são as imposições da União Europeia. Isso é que não podemos admitir. E aquilo que é necessário não é o favorecimento dos grupos económicos nem das multinacionais, esses sim, que têm ganho com este processo e com as opções neoliberais da União Europeia. Aquilo que nós precisamos é o contrário. É uma Europa dos povos, é uma Europa dos trabalhadores, é uma Europa dos direitos, é uma Europa que se garanta de facto a paz, a cooperação e a amizade. Esse é o caminho e que resolve estes problemas de agravamento de desigualdades e injustiças que afetam os povos dos Estados-membros que integram a União Europeia. Mas sobre isto, aliás, não se vê uma palavra, uma resposta para resolver estes problemas concretos que são sentidos pelos povos e pelos trabalhadores.
Paula Santos, e sobre a pergunta que lhe tinha feito, acha que estas eleições terão algum impacto na situação política nacional? Peço desculpa. Queria-lhe só dizer sobre isso, cada eleição é uma eleição, tivemos as eleições legislativas, estamos agora neste processo de eleições para o Parlamento Europeu, estamos a falar naturalmente de eleições que são distintas e que são diferentes e, portanto, era este aspecto que queria sublinhar. André Pinotes Batista, admite que o PS possa ter maior dificuldade em chumbar o orçamento se, por acaso, a AD tiver um resultado superior ao do Partido Socialista nessas eleições? Há aqui dois ângulos de abordagem. Um mais formal, mais institucional e que segue um bocadinho a linha daquilo que a Paula Santos dizia, que cada eleição tem a sua própria natureza. Nós por vezes queremos, à força, tirar ilações de coisas que não têm correlação. Eu chamo, por exemplo, a atenção que não foi assim há muito tempo. Em 2009 nós tivemos eleições legislativas, eleições autárquicas passadas por poucos dias e os resultados nas mesmas urnas, nos mesmos concelhos, nos mesmos distritos foram radicalmente diferentes. Portanto, há aqui uma razão que assiste ao raciocínio da Paula e que não é fugir à questão. Evidentemente que no momento político que nós vivemos, um momento de grande tensão ainda, em que o clima não é de estabilidade, porque nós temos que olhar, e aqui não estou sequer a sacar culpas ao espectro A, ao espectro B. Eu tenho a minha opinião de que este governo se sente em cima de uma maioria muito frágil, a qual faz fingir que é uma maioria muito forte, porque não é, do ponto de vista algébrico, não corresponde à realidade, mas tenho mesmo fundadas dúvidas de que nós possamos ignorar o resultado naquilo que vão ser depois as várias decisões, nomeadamente as questões que têm a ver com o orçamento, que têm a ver com outras deliberações. Mas a verdade é que, tanto quanto se percebe por todos os estudos de opinião, mas depois a urna é que dirá qual é que é o verdadeiro estudo esse é que é o verdadeiro estudo que conta, mas não parece ter existido nenhuma inversão muito significativa daquilo que foi o sentir das pessoas expressas em legislativas há não muito tempo. E isso não deixa de ser um fator curioso, porque nós tiramos muitas ilações, queremos ser muito científicos, queremos comentar muitas coisas e depois a verdade é que se calhar a realidade não muda à velocidade do comentário. Quero eu dizer com isto o quê? Quero dizer que, apesar de todas as coisas, parece que o povo português ainda tem mais ou menos uma ideia parecida, que é PS e PST muito próximos um do outro. Nota-se de facto uma quebra no Partido Comunista, ela é aritmeticamente assim, e depois há pequenas flutuações. E eu tenho muita curiosidade aqui em perceber, mais do que qual é o resultado, eu tenho muita curiosidade em perceber qual é a participação que nós vamos registar, porque isso sim pode ter influência, perceber se o eleitorado que saiu da abstenção pela primeira vez em muitos anos e veio votar Chega nas legislativas, é um eleitorado que se fidelizou à extrema-direita, ou seja, que ele foi um microfenómeno. Isso sim pode ser muito importante para a governação do país dentro de anos, sejam esses anos mais breves ou menos breves. Chama a atenção do seguinte: quando Pedro Passos Coelho, isto parece não ter nada a ver, mas já que a leitura é pé nacional, eu queria só rematar com isto. Há um momento em que Pedro Passos Coelho aparece nas eleições legislativas dizendo: tenho a certeza que o Luís irá à procura do que for preciso, do que for necessário para fazer o que é preciso em Portugal. E o que ele estava a dizer que era necessário era ir buscar o Chega. E, portanto, de facto, esse para mim é o maior fator de relevo, é perceber se houve um microfenómeno nas legislativas ou se isso começa a ter já alguma solidez, porque, independentemente das diferenças entre os vários partidos, eu separo mesmo este partido de ultradireita dos demais e, portanto, tenho mesmo um extremo interesse em perceber isso. Quanto ao resto, as avaliações darão sempre para o que derem. Paula Santos Cunha, pedia-lhe que fosse muito rápido, para depois também rapidamente ainda termos tempo para o segundo tema do programa de hoje. O resultado das europeias é importante para a viabilidade do governo da AD? Serei com certeza rápido, só responder à Paula Santos, dizendo que eu não sei se o PCP apoia ou não apoia a Rússia. Perguntemos a 100% da população e aí obteremos a resposta de cada português, qual é a opinião de cada português, se apoia ou se não apoia a Rússia. Peço desculpa, mas eu tenho que interromper, porque o PCP sempre assumiu a sua posição. E o PCP sempre deixou bem claro que defende uma solução de paz. Nunca expressou qualquer apoio
à Rússia. E, portanto, eu quero que isso fique bem claro, porque é por essas e por outras que há deturpações da posição do PCP. E a posição do PCP, que sempre se definiu desde o início, é por uma solução pacífica que se ponha fim à guerra o mais rapidamente possível. No próximo programa, respondem à verdade só para criar a confusão. Relativamente ao que o André estava a dizer, bem, o André já traz à colação Pedro Passos Coelho. Que eu saiba, Luís Montenegro é o líder do PSD e é o primeiro-ministro. Foi nestas legislativas, não é? Não foi. Passos Coelho é passado. Sendo que o que eu acho bastante curioso é que o André venha trazer à colação o Chega, quando quem está neste momento em namoro completamente pegado com o Chega é o Partido Socialista, como todos nós sabemos. Eu acho que ninguém acredita nisso. Acho que as pessoas estão em casa a ouvir-nos, ou no carro a ouvir-nos, acho que ninguém acredita que o PS tenha nada a ver com isso. Vocês continuam a repetir isso. André, não é que eu também já estou com uma Paula, eu tenho que interromper por uma razão. Eu tenho que interromper por uma razão, que é dizer coisas. Está bem, mas Francisco, eu peço desculpa, mas isto é um debate. Francisco, mas sendo um debate, há coisas que a gente tem que ir à réplica, faz parte. E quando eu ouço dizer que eles repetem que o PS tem uma ligação que chega... Vai ser a brincar, é uma brincadeira de mau gosto. Não, quer dizer, não vale a pena perder tempo com isso. Sempre que chamarem isso à colação, eu vou dizer que é mentira e que é uma brincadeira de mau gosto. Estar aqui a acompanhar o número de votações importantes. Ainda na última sessão de plenário foram aprovadas medidas e com o Chega. Só mais o que faltava. Então daqui nada estamos a dizer, quando o Chega e o PCP votarem da mesma maneira, nós dizemos que o Chega e o PCP são a mesma coisa. Quer dizer, isto eu não vou perder tempo com isto. A questão que nem é sequer é dita pelo líder do meu partido, mas apenas por um líder que já passou há três líderes atrás. Vamos ver se passou, vamos ver se é passado. Eu ouvi que Pedro Passos Coelho é passado, vamos ver se é mesmo. Relativamente ao impacto que o resultado pode ter, para avançarmos, eu penso que não será muito grande, porque o resultado também, em princípio, não será muito espaçado. Se houver um resultado muito grande da parte de algum partido que se consiga impor, é evidente que haverá aqui resultados, haverá consequências políticas relativamente a isso. Não acredito que isso aconteça, mas se a AD ganhar, será um legitimar da posição de Luís Montenegro, não há dúvida nenhuma. Se o PS, por algum motivo, tiver um resultado melhor, também Pedro Nuno Santos sairá nesta fase, mas é uma fase apenas intermédia, também sairá reforçado daquela que é a sua estratégia neste momento. Mas não terá grandes consequências, creio que não terá, certamente. E com isto já ficamos com poucos minutos. Creio que não temos tempo para iniciar o segundo tema que tínhamos aqui em agenda, que é o plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, que entretanto deu muito que falar nesta semana que passou, designadamente depois de Pedro Nuno Santos ter vindo pedir ao PSD que explique porque é que foi dada essa tarefa de elaborar o plano de emergência a uma empresa privada, a uma consultora, e queria saber se foram partilhados os dados do Serviço Nacional de Saúde com essa empresa. É um tema que tem aqui muitos aspectos. Deixamos para a próxima semana e eu aproveito este pouco tempo que temos também para recordar os ouvintes que na próxima semana, segunda-feira, não temos programa por ser feriado nacional e a semana política será então na terça-feira às 3 horas da tarde, na terça-feira, dia 11. Sendo assim, agradeço aos três, a André Pinotes Batista, à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha, e despeço-me também dos ouvintes. O Semana Política volta, portanto, na terça-feira, dia 11, e esta edição, que está no ar agora a segunda-feira às 5 da tarde, repete amanhã, terça-feira, às 3 da tarde. Uma boa semana para todos e até terça-feira que vem. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.